tinha 22 anos e não deixou nenhum bilhete, o que se revela com o tempo quase tão triste quanto a morte em si. Eu já tinha ouvido falar de casos assim, num prédio ao lado da casa em que nós morávamos, naquela casa em que o meu filho se matou, e de onde nós mudamos um tempo depois, um dentista se atirou pela janela do 8º andar numa tarde de domingo. Ele tinha uma filha de 3 anos que brincava na sala na hora em que ele pulou. Quando eu soube da notícia pelos vizinhos, eu intimamente desejei que ele tivesse tido a delicadeza derradeira de esperar que a menina ao menos se virasse para o outro lado, que ele tivesse tido a gentileza, ou sei lá que nome se pode dar a isso, de poupá-la de uma cena aparentemente tão inexplicável. Eu não me lembro de ter ficado especialmente triste com a notícia, eu acho que eu não o conhecia muito bem, e por mais que os vizinhos tenham passado dias me descrevendo a sua fisionomia melancólica, nenhum rosto da família me veio à mente. Quando meu filho se matou, eu e o meu marido terminávamos de tomar o café da manhã numa segunda-feira de outubro. Você quer que eu fatie o queijo? Eu lhe perguntei assim que ele sentou-se à mesa. Só se alguém mais quiser, ele respondeu. Esse alguém mais era o pai dele. Eu nunca gostei de queijo branco, hoje menos ainda. E foi praticamente tudo o que ele disse durante o seu breve café. Isso não me deixou intrigada. Até aquele momento era mais um café da manhã, igual a todos os outros. O meu filho era daquelas pessoas que não gosta de conversar de manhã. Há muitas pessoas assim, eu sei. É como se elas fossem se apoderando do dom da fala à medida que o dia avança. São praticamente mudas quando levantam, soltam alguns monossílabos antes do almoço, para só então, no início da tarde, arriscarem as primeiras frases compreensíveis do dia. Não que ele acordasse mal-humorado, meu filho, não. Ele apenas não gostava de conversar de manhã, não há mal algum nesse hábito. E nisso ele também não era o único. O meu marido, logo que nos casamos, ele se comportava da mesma forma. Depois, com o tempo e a convivência, ele foi se aproximando mais do meu jeito. Quando eu abro os olhos de manhã, não importa o horário, todos os meus outros sentidos já estão a postos. Eu estou pronta para falar, ouvir, às vezes mais uma coisa do que outra. Mas quem é que nessa vida já conseguiu equilibrar as suas próprias habilidades? Eu vou colocar o queijo aqui, caso vocês mudem de ideia. Levantei-me, fui até a geladeira, apanhei o queijo, cortei a embalagem com uma faca de pão e deixei escorrer aquela água amarelada e quase sempre mal cheirosa na pia. Eu acomodei o queijo num pratinho de vidro fosco e o coloquei sobre a mesa. Eu só vim retirá-lo dali no dia seguinte, quando nós voltamos do enterro. Enquanto eu jogava o queijo inteiro no lixo, um queijo imaculado e ao mesmo tempo impróprio, eu compreendi que nas últimas horas eu havia sido obrigada a encarar o desperdício em suas formas mais dolorosas. O meu filho terminou o café e disse que ia buscar alguma coisa no quarto e que logo desceria para tirar o carro da garagem. Era assim todos os dias, o carro dele era o primeiro a sair, depois o do meu marido. Durante aquelas semanas e por muito tempo ainda, aquelas palavras assumiram um significado diferente do que estamos acostumados a dar a ela. Alguma coisa no quarto. Alguma coisa o quê? Uma carteira, um envelope, um documento, todas as coisas têm nome. Eu nunca me deparei, pelo menos dentro da minha casa, com um objeto pagão. Algo que precisasse ser chamado de alguma coisa e não daquilo que realmente era. Talvez fosse alguma coisa sem importância mesmo. Mas é no mínimo cruel também acreditar que as últimas palavras que eu ouvi do meu filho foram estas.
tão despidas de importância. Por que ele está demorando tanto? Esse é o meu marido. Eu disse a vocês que ele tinha aprendido a falar mais comigo pela manhã. Talvez eu tenha exagerado um pouco, ou talvez eu tenha esquecido de algumas coisas que ele disse aquela manhã. Não, eu acho improvável que eu tenha esquecido de alguma coisa, mas o tempo costuma apagar algumas certezas. Você pode descer e tirar o carro dele, eu argumentei, assim você não se atrasa. Cadê as chaves? Isso, ele disse isso também, cadê as chaves? Vocês precisam me desculpar, talvez esses lapsos voltem a ocorrer. Mas o meu marido não disse mais, agora eu posso garantir. Eu levantei-me e fui até o quarto dele para buscar as chaves. A porta estava fechada. Você está se trocando? Eu fiz essa pergunta seguida do nome dele, mas aqui eu volto a pedir desculpas. Eu não gostaria de repetir o nome dele. Às vezes eu digo o nome dele, muitas vezes até, mas hoje eu não me sinto à vontade. Você está se trocando? Dessa vez eu coloquei o nome antes da pergunta. Silêncio. Eu nunca gostei de portas fechadas dentro de casa. Ninguém é obrigado a convidar o outro a entrar no seu espaço. Mas se por acaso esse outro quiser, é bom que se sinta bem-vindo. Somos uma família, afinal, abra a porta. A ordem já era nervosa, premonitória. Abri. De quanto tempo eu precisaria para fazer uma descrição precisa daquilo que eu vi? E mesmo que vocês fossem muito pacientes comigo, talvez eu não conseguisse fazer ainda agora com que as palavras se aproximassem daquilo que eu vi. Talvez eu nem mesmo desejasse isso. A corda estava amarrada no ponto mais alto de uma viga que saía do meio do telhado e descia até um pouco acima da sua escrivaninha. Madeira nobre, senhora, foi o que o construtor nos disse quando compramos a casa. Com o tempo ela vai escurecer um pouco e dar um ar mais aconchegante para o quarto, da escrivaninha para o nada. Um salto de pouco mais de 1 metro. A gente se torna inexplicavelmente forte em alguns instantes. Eu vou tirá-lo dali, eu pensei, e as coisas vão voltar a ser exatamente como eram antes. Em que momento ele se tornara tão pesado? O meu marido subiu. O meu marido gritou o nome dele que eu não vou repetir. Cortamos a corda e o deitamos tão carinhosamente no chão. Cuidado, não machuque, eu pedi pro meu marido, eu sei o que estou fazendo, não vou machucá-lo, chame alguém. Quem não sei, gritei! Oh, a casa se encheu de gente. Quem são esses vizinhos? Eu sei que eu não estava no melhor dos meus dias, mas grande parte deles eu não reconhecia. Quando eles se mudaram para o bairro, como eles puderam chegar tão rápido até o quarto do meu filho, até onde o meu grito foi ouvido? Por que aquelas perguntas me atormentavam tanto? Se havia coisa mais importante para ser resolvida? Depois a polícia, depois os bombeiros. Sentei-me numa cadeira, aonde ainda repousavam as roupas do domingo à noite, roupas que cheiravam a cigarro, e a mulher, talvez. Quanto tempo se passou? Eu não sei. Então meu marido voltou, nós precisamos vesti-lo. Ele já está vestido, eu disse. Você não entende? Nós precisamos vesti-lo com outra roupa, um terno. Eu abri o seu armário. E lá no fundo de uma gaveta, eu encontrei um ovo de Páscoa. Olha, eu disse para o meu marido, chocolate ao leite com bombons recheados de cereja no interior. Por que alguém que acaba de fazer o que ele fez compra um ovo de Páscoa? Acho que ele queria presentear alguém, meu marido disse. Mas estamos ainda tão longe da Páscoa.
redor dele. Até aquele dia, eu acho que nunca tinha visto uma palavra assim tão grande. Acampamento. Quando a professora terminou de colocar o cartaz na parede, os meninos foram aos poucos se aproximando. O problema não era só o tamanho da palavra, era a altura do cartaz. Parece que até a professora tinha se esquecido de que naquela idade a gente precisava tanto dos olhos quanto dos dedos para ler. Os mais altos da sala ficaram na frente do cartaz e começaram a deslizar os dedos por cada uma das sílabas. E alguém já gritou antes que terminassem de ler: acampamento! Yeah! Acampamento! Sim, acampamento, acampamento! Ah! Não tivemos mais dúvidas quanto à palavra. Mas será que aquilo dizia respeito a nós mesmos? Acampar com 7 anos, e mais do que isso, acampar com 7 anos sem os pais? Não podia ser verdade. Não que fosse bom demais para ser verdade, era totalmente estranho. A gente não podia ir e nem voltar da escola sozinhos, e agora poderíamos acampar, dormir em barracas, acordar no meio do mato, muito, muito longe de casa. Descobrimos depois que não era assim tão longe de casa. Havia um gramado no fundo da escola que nós chamávamos de campo de futebol. E o nosso acampamento, a nossa primeira grande aventura sem os pais por perto, seria ali, na noite da próxima sexta-feira. Hoje eu percebo o quanto era pouco. Mas naquela semana era impossível falar de outra coisa que não fosse o acampamento. O planejamento era muito simples. A escola ia montar algumas barracas no campinho e nós só teríamos de levar lanchas e um saco de dormir. O acampamento começaria às 6 horas da tarde daquela sexta-feira e a partir das 8 horas da manhã do sábado, os nossos pais já poderiam nos buscar. Eu continuo achando hoje que era tão pouco. Mas era 14 horas de liberdade total. Sabe lá o que são 14 horas de liberdade total? Todos nós havíamos esperado 7 anos por aquelas 14 horas de liberdade. E ai de quem dissesse naquela semana de que tudo não passaria apenas de uma noite na escola. Eu tinha certeza de que todos nós naquela semana sonharíamos com o acampamento. E foi eu acordado desses sonhos, em que eu chegava atrasado na escola, e as barracas já estavam sendo desmontadas, que eu corri pro quarto da minha mãe. Mãe, cadê meu lanche? Você já fez meu lanche? Já tá indo todo mundo acampar. São 2h15 da manhã e ainda é quinta-feira. Você só vai acampar amanhã à noite. Volta pro seu quarto, volta. Mas mãe, se a senhora vai fazer meu lanche, não era bom já levantar? Eu sonhei que já tinha acabado tudo. Não acabou nada, nem começou ainda. Agora vai dormir, vai. Voltei pro meu quarto muito preocupado. Mesmo. Eu ia acampar na sexta-feira à noite, já eram 2h15 da manhã de quinta-feira, e minha mãe ainda não tinha feito nada. Quando o dia amanhecesse, eu tinha de tomar uma providência. A gente não pode deixar tudo nas mãos dos outros, eu dizia para mim mesmo. Demorei a pegar no sono. Os meus olhos ardiam um pouco. Não, mas não era vontade de chorar. Na manhã seguinte, como sempre, eu acordei com a minha mãe me chamando pelo nome. Mas a imagem dela demorou um pouco mais para surgir diante de mim, sentada ali, ao meu lado da cama. O que é isso nos seus olhos? Olhos, mãe. Espera, eu te ajudo. Deve ter levado não mais que alguns segundos, mas aquela impossibilidade momentânea de enxergar me pareceu uma eternidade. Aos poucos as minhas pálpebras foram se descolando e a imagem da minha mãe surgiu, embaçada e de certa forma dolorida. Conjuntivite? Só pode ser conjuntivite já pro médico. Sim, era conjuntivite, disse o médico. Mãe, pergunta pra ele se eu vou poder... Acampar, mas é claro que não. Você não tá ouvindo o que o doutor disse. Isso que você tem é contagioso, nem em escola você vai poder ir. Ninguém lá no colégio vai querer pegar
Conjuntivite. Em 2 dias eu havia aprendido 2 palavras compridas. Acampamento e conjuntivite. A segunda parece ter sido inventada só para acabar com a alegria da primeira. Nada de dormir fora de casa, nada de barracas, nada de sanduíches, nada de aventuras. Em vez disso, apenas água gelada para lavar os olhos de quando em quando. Naquela sexta-feira, naquele dia, o telefone da minha casa não parou de tocar. É verdade que você está doente e não vai mais acampar? É verdade que você não enxerga mais? É verdade que se a gente chegar perto de você vai ficar assim também? Aquela sexta-feira talvez tenha sido um dos dias mais longos da minha vida. A cada 5 minutos eu perguntava para minha mãe que horas era. 2, 2h05, 2h10. Ai, chega de me perguntar as horas. Desse jeito até o meu dia já parou de andar. Quando terminou o jantar, a minha mãe disse que eu já podia ir para a cama. Mas desde ontem eu só fico na cama, eu respondi. Só assim você vai sarar logo. Obedeci. Deitei na cama e antes de dormir eu fiz questão de imaginar cada um dos meus colegas de escola. Com que cara eles estariam naquela sexta-feira, dormindo sobre a grama e tendo uma barraca como teto. Eu não sei se chorei ou se ainda era aquela maldita conjuntivite que provocava aquelas lágrimas um pouco melosas que escorriam dos meus olhos. Levanta! Já está tudo aqui dentro. A minha mãe disse isso enquanto me mostrava uma mochila aparentemente leve. Tem uma lanterna, uma garrafa d'água e 4 sanduíches. Se faltar alguma coisa, a gente vem buscar. Mas mãe... Vamos logo, dorminhoco. Você não vai querer perder o acampamento, não é? Pulei da cama sem entender o que estava acontecendo. A minha mãe me ajudou a vestir uma roupa que já estava ali ao lado, separada para aquela ocasião que eu não conseguia compreender. Quando eu fiquei pronto, a minha mãe tirou a lanterna da mochila, apagou a luz do quarto e ordenou. Agora venha atrás de mim. Atravessamos a sala, a cozinha e a pequena área de serviço, com ela à frente, sempre dizendo: Cuidado, não vai se perder de mim. Este já é um momento muito importante. Eu me sentia um ladrão dentro da minha própria casa, seguindo obediente o foco de luz que a minha mãe conduzia lá em direção ao quintal. Quando chegamos ao quintal, ela iluminou o rosto do meu pai. Ele estava sentado dentro de uma barraca. Quem disse que você não ia acampar hoje? Você não vai ficar devendo nada aos seus coleguinhas de escola. Até a barraca é igualzinha, ele me falou. O meu irmão, 4 anos mais novo do que eu, já estava dormindo lá dentro, amarrotado no cantinho de uma barraca para 2 pessoas, mas que naquela noite teria de comportar 4. Eu não me lembro de ter dormido tão apertado na minha vida e nem tão protegido também. Como era difícil pegar no sono, mais pela excitação do que pelo desconforto. Então, a minha mãe me levou para fora e me mostrou O Cruzeiro do Sul, as Três Marias, o Cinturão de Ouro, as Pleiades, o cachorro. E depois outras estrelas de cujo nome eu não me recordo mais. Na manhã seguinte, quando eu acordei, ela tinha colocado uma mesinha com café com leite na porta da barraca. E então pudemos finalmente comer os sanduíches com gosto de pão amanhecido. Aos 7 anos, a gente não faz a mínima ideia de que a vida vai nos reservar algumas noites em que não será mais possível enxergar o Cruzeiro do Sul, as Três Marias ou outra constelação qualquer.
a mínima ideia de que uma noite assim tão clara, só mesmo nas nossas memórias de menino. Eu não sei se é obrigação das mães nos alertar sobre isso. A minha não me alertou. Bom, ninguém da família pegou conjuntivite por causa daquela noite. E na segunda-feira, quando todos os meus colegas de escola vieram falar o que eu havia perdido, eu resolvi ficar quieto. Não que eu não tivesse gostado do meu acampamento, mas algo me dizia naquela manhã de segunda-feira que, por algum motivo, todos os meus colegas de classe haviam se tornado um pouco mais livres do que eu, um pouco mais maduros, quem sabe. Com o tempo eu percebi que a barraca armada no meu quintal era um grande e perigoso útero feito de lona, com espaço de sobra para o meu pai e para o meu irmão. Mas um dia eu sei, ela iria ficar apertada. Eu senti que era minha obrigação sair dali. Alguém precisava nascer. E se eu tivesse chegado alguns minutos antes? E se a viga, indefesa diante do seu peso, tivesse se partido no exato momento do salto, sobre o que nós conversaríamos depois? O que você estava tentando fazer? Talvez eu lhe dissesse, enquanto ajudava a levantar-se do chão descomposto e envergonhado, diante de um fracasso que me soa retumbante. Ou talvez eu me calasse, como sempre foi mais usual em nossa família, o silêncio no lugar da indiscrição. No jantar daquela noite, é claro, haveria um jantar, uma viga rompida não é um acontecimento de magnitude tal que interrompa a rotina da família. Talvez o meu filho mais novo... Sim, eu tenho mais um filho. Talvez ele olhasse para o irmão e perguntasse o que é isso no seu pescoço. Eu teria que arrumar um assunto mais urgente para ocupar nossa atenção à mesa, ou então meu marido diria ao mais novo, fica quieto, que agora é hora de comer. Mas eu não cheguei mais cedo, e a viga resistiu heroicamente aos seus 78 quilos. Eu nem gosto de pensar muito nessa possibilidade, a de ter evitado tudo, eu quero dizer. Eu sinto que se ele ainda estivesse aqui conosco, não seria fácil para nenhum de nós, mas seria uma dificuldade de outra natureza, áspera, constrangedora, mas seguramente menos solitária. No dia seguinte ao enterro, o meu marido levou uma cadeira de praia para um canto do quintal, onde a nossa faxineira costumava colocar os lençóis para secar. Eu ainda disse a ele que ia chover, mas foi inútil. Ele estacionou o seu olhar imóvel e sem brilho em algum ponto imaginário que eu não conseguia enxergar. Se você me dissesse ao menos o que está vendo, quem sabe eu poderia ajudá-lo. Eu acho que isso ia nos fazer bem hoje. Ele preferiu ficar mudo. Não era a primeira vez em tantos anos de casamento que um não conseguia ver o que o outro via. Mas nunca os nossos olhares levaram tanto tempo para convergir de novo na mesma direção. O vento, que precedia a chuva, começou a agitar as roupas no varal. E às vezes a figura dele, do meu marido, era ocultada por aquele balançar de roupas limpas. Quando os lençóis se acalmavam, eu podia novamente contemplá-lo. E era como se eu estivesse vendo um fantasma que iria desaparecer de novo por detrás de um pano colorido. Não choveu. Mesmo assim, eu achei melhor eu voltar para dentro de casa. Eu acreditava que se houvesse algum momento em que eu poderia retomar minha vida, o momento seria aquele, enquanto as coisas estavam ainda muito quentes. Mas eu me antecipei. A gente leva um tempo enorme para perceber o quanto está enganado. Eu nunca gostei de fotografias. Até aquele dia,
Nas viagens, nunca me preocupava em fotografar. Presentes eu trazia, fotos jamais. Eu sempre achava estranho aquelas pessoas que, quando faziam uma viagem, mesmo que elas tivessem ido daqui até ali, reuniam os amigos para mostrar as fotos. Eu acho que era uma maneira toda que elas encontram de tentar prolongar ainda mais aquilo que já passou faz tempo. Museus e estátuas que aparecem ao fundo, grande coisa. Pessoas com gorrinho tentando se equilibrar na neve. Não sejamos tão ridículos. Quem já olhou uma única foto de uma pessoa tentando se equilibrar na neve podia considerar-se livre dessa obrigação para o resto da vida. Mas naquele dia, eu comecei a me interessar por fotografias. Não qualquer uma. As fotografias do meu filho, eu estou dizendo. Eu entrei no quarto dele, vasculhei cada gaveta, cada caixa fechada, cada bolso de calça e camisa, cada um dos seus livros e cadernos. Ele estudava arquitetura, último ano, tudo tão perto da formatura. Eu estava atrás das suas fotos, ao contrário de mim, eu sabia o quanto ele gostava delas. Ao fim de 1 hora, eu saí do quarto dele com 37 fotos nas mãos. Estas não são as melhores, me disse o filho mais novo. As melhores estão arquivadas no computador. Estas me servem. É uma questão de pressa e não de bom gosto. Eu comprei 37 porta-retratos baratos e os espalhei por todos os cantos da casa. 7 na sala, 5 na cozinha, 3 no meu quarto, 2 no quarto do filho mais novo. No meu quarto não, mãe, por favor. No seu quarto sim, ele era seu irmão. E mais 8 nos corredores e 3 no escritório onde ele costumava estudar. E depois de tudo isso, eu ainda tinha 8 imagens nas mãos. No banheiro elas ficariam embaçadas, não seria justo com eles. Neuza! Neuza, eu chamei a empregada. Neuza, essas fotos são suas. Um presente para você. O que a gente faz quando a casa já está asfixiada com a imagem do filho e você ainda tem 6 fotos para espalhar? É algo que eu preciso pensar. Eu vou manter a minha cabeça um pouco ocupada com isso. Talvez me ajude a passar o tempo. Ao longo dos meses eu posso revezá-las. As que estão na sala saem e vão para a gaveta. As que estão na gaveta saem e vão para a sala. Mudando tanto o meu filho de lugar. Talvez eu me esqueça um pouco da imobilidade na qual ele resolveu adentrar. Mãe, era o mais novo me chamando novamente. Você não pode esperar um pouco, filho? Mãe, quem olhar a casa assim, mãe, vai pensar que o filho morto é o único filho. Eu ainda vivo aqui. Eu sei que sim, mas não me culpe por isso. Hoje não. Amanhã talvez, hoje não. Eu guardei os 6 porta-retratos na gaveta do meu guarda-roupa. Sentei-me na cabeceira da cama e percebi que tudo o que eu podia fazer naquele dia, eu já havia feito. Eu tinha diante de mim todo o tempo necessário para finalmente chorar. A senhora não vai dizer para o seu marido entrar? Começou a chover, eu já recolhi os lençóis. Para mim está tudo certo, Nilza. O que você quiser. Só não deixe que ele se molhe tanto. Eu sempre achei que as pessoas molhadas de chuva ficam ainda mais desamparadas. O mais novo saiu da cozinha. Ele disse que não consegue comer com tanta foto do irmão olhando para ele. Ele disse que a casa ficou parecendo um altar. A senhora ouviu o que eu falei? Não, Neuza. Mas eu não quero que você repita. O meu pai sempre foi um homem de riso fácil. Eu não pretendo falar muito dele aqui, mas é interessante que se saiba, que eu me recorde do tanto que ele ri. O seu riso constante não era algo que me incomodava muito. Embora eu sempre achei que um homem, ele era capaz de rir da conta que não havia sido paga, do pneu do carro que murchou durante a noite, de não ter acertado um único número na loteria. Ele era capaz de rir quando eu saía do banheiro, depois de ter ficado quase 1 hora lá dentro. Ele sabia fazer aquilo. Como todos os pais sabem que os filhos homens fazem tanto tempo trancados dentro do banheiro. E ele riu também quando eu levei para casa a minha primeira namorada. Uma garota de olhos azuis e o rosto bombardeado pela acne.
Hoje eu acredito que o meu principal desejo ao levar aquela garota para casa foi tirar o sorriso do rosto dele. Mas ele riu todo o tempo em que ela ficou lá. Ele riu. Ela era muito engraçada, eu admito. E ele continuou a rir depois quando me disse que as espinhas eram coisas da idade e que em poucos meses ela seria uma jovem deslumbrante. Apesar das espinhas, ou até mesmo por causa delas, ela foi a primeira garota que eu transei. E eu acreditava que, ao contrário das garotas, os rapazes não precisavam fantasiar tanto assim a sua primeira vez. E uma garota com seios pequenos e o rosto coberto de espinhas parecia ser a mulher ideal para ser esquecida no dia seguinte. Mas eu não me esqueci dela justamente porque ela parecia ter a certeza de que não nascera para ocupar por muito tempo a cabeça de um rapaz. Eu não me esqueci dela, na verdade, porque na nossa primeira vez, ela se virou para mim e me disse, sem nenhum constrangimento, você só está comigo porque não sabe como fazer, não é? Se já soubesse, talvez tivesse preferido uma garota mais bonita. Eu acho horrível pensar assim, mas também não há mais motivos para esconder aquilo que eu penso. Quando uma mulher diz algo desse tipo, na hora ela deixa de ser mulher para se transformar num cãozinho molhado. E às vezes é mais difícil abandonar um cãozinho molhado do que uma mulher. Não me leve a mal, há muito de romantismo em tudo isso que eu estou dizendo. E muito de amor também. Durante inúmeras outras noites, ela voltou a ser o meu cãozinho molhado. Eu não sei se ela ficava feliz com tudo isso, mas o importante é que nós ficávamos juntos. E às vezes, para que as pessoas possam ficar juntas, talvez elas tenham mesmo de abrir mão daquilo que costumam chamar de felicidade ou de amor próprio. O meu irmão é 4 anos mais novo do que eu. E mesmo nas famílias de alguma posse, parece ser normal que os irmãos mais jovens herdem algumas coisas dos mais velhos. E assim foi com o meu irmão. Ele herdou o berço, que havia sido meu, alguns brinquedos, vários livros e 2 jaquetas. Quando eu levei a garota das espinhas para casa, ele me chamou no canto e perguntou, Mano, quando é que eu vou poder ficar com ela? Eu perguntei se ele queria. Quando ela servir para mim, eu posso ficar com ela sem problemas. Eu acho que essa é uma das maneiras que as crianças encontram para dizer que gostam das coisas. No fundo, talvez eu não passasse de uma criança também, mas quando nasce o filho mais novo, o posto de criança da casa vai automaticamente para as mãos dele. No fundo, eu gostava disso. Eu gostava de algumas frases do meu irmão. Essa sobre a garota das espinhas é ótima, mas está longe de ser a melhor. A melhor, a mais refinada delas, ele me disse quando tinha 7 anos, talvez. Ele me perguntou se eu sabia qual era a coisa mais bacana de ser o segundo filho. Confesso que eu pensei um pouco, mas eu respondi que não, porque eu não sabia. A coisa mais bacana de ser o segundo filho, ele me disse com uma convicção que eu sempre achei espantosa para a sua idade. É que quando a gente nasce, os pais já descobriram que os filhos não quebram. Havia uma coisa muito especial no meu irmão. Ele nunca esperava pelo resultado de suas frases de efeito. Ele dizia algo como isso que eu falei e ia embora, sem jamais esperar pela resposta. É possível que ele soubesse tão novo que para algumas coisas não existem respostas mesmo? Não é mesmo? Eu nunca perguntei a ele o que ele gostaria de ser na vida. Eu acho que essa é uma daquelas perguntas que devem ficar sem resposta por muito tempo. Eu tinha medo que ele me respondesse alguma coisa aparentemente lógica e quando chegasse a minha vez de falar, eu não tivesse nada de sensato para dizer. Porque todos nós temos uma ideia do que queremos ser, mas no fundo não sabemos como ser ou como fazer. E talvez tenhamos muito medo de nos transformar naquilo que passamos a vida inteira desejando ser. Eu devia ter comprado uma guitarra. Eu devia ter comprado uma guitarra elétrica e ter dado um nome a ela. O nome de uma mulher, o mesmo nome da garota das espinhas. Muitos amigos compraram uma guitarra e a batizaram com o nome de mulher. A maioria não sabia tocar e elas ficavam escondidas em cima dos armários ou esquecidas no quartinho da empregada.
Eles compravam as guitarras e depois não sabiam o que fazer com elas. Mas isso também não é um grande problema. Porque com a vida também é um pouco assim, com a vida também é um pouco assim. Na maior parte do tempo, a gente não sabe muito bem o que fazer com ela. Eu poderia ter feito o mesmo. Não poderia? Ao menos em um daqueles dias em que a dor atinge um ponto tal, onde não existe mais lucidez, eu quero dizer. A corda continuava lá guardada em algum canto da garagem e a viga do quarto também já tinha dado provas que, se fosse o caso, seria capaz de sustentar o segundo, o terceiro e todos os demais corpos que resolvessem adentrar pelo caminho que o meu filho desbravou. Confesso que eu cheguei a pensar nisso várias vezes, ao longo de um único dia. É bom que se esclareça. E não foi por heroísmo que eu não levei o meu gesto adiante, não. Foi por vergonha. Se eu tivesse resolvido fazer comigo o mesmo que o meu filho se permitiu fazer com ele, em pouco tempo eu seria lembrada como aquela que não soube ser original, nem na hora de morrer. O meu marido finalmente parou de se sentar no jardim e às vezes eu confesso que eu sinto um pouco de saudades daquela sua figura tão corroída no meio dos lençóis coloridos. No apartamento que nós vivemos agora, nem é preciso dizer que não existe jardim aqui. Neuza veio conosco no dia da mudança. É pequeno aqui, a senhora não vai precisar de mim todos os dias, não. Eu preferia que você viesse, Neuza. Pelo menos agora, no começo. A gente não pode mudar tudo na nossa vida de uma maneira tão rápida. Algumas coisas do passado a gente precisa manter por perto, é uma forma de preservar a nossa sanidade. Eu argumentei, sabe? A senhora deu de falar de um jeito estranho depois que... Continue, Neuza. Eu não sei, eu vejo a senhora falando e não sei dizer se as coisas estão melhorando ou se tudo já foi por água abaixo de vez. Na última tarde que passou sentado naquele jardim, o meu marido perguntou se nós precisávamos mesmo nos mudar para um apartamento de apenas 2 quartos. Nós sempre vivemos em casas tão grandes. 2 quartos agora, me parece tudo tão apertado. Ele sussurrou. Eu não quis dizer a ele que as nossas vidas haviam se encolhido tanto que agora já era possível acomodá-la num apartamento de 2 quartos. É muito importante para mim, eu disse, que agora eu passe a viver num lugar pequeno. Ao perceberem que não há lugar para elas, quem sabe as lembranças não fiquem lá, do lado de fora. E na última semana eu comecei a pensar muito numa prima minha que mora na praia. Ela sempre foi meio feia. Nós crescemos juntas e quando estávamos entrando na adolescência, eu suspeitava que ela não seria feliz. Mas essa minha prima contrariou todas as minhas expectativas e se tornou uma mulher feliz. Ela se casou com um homem bom, independente a toda a tragédia que pode surgir disso, de uma presença de um homem bom por perto. Ela comprou uma casa na praia, abriu um tipo qualquer de escolinha ao lado da oficina mecânica que o seu marido bom montou. E todas as manhãs, os dois saíam juntos para se sujar. Ele de graxa e ela com as tintas que as crianças usavam para pintar. À noite, os dois voltavam juntos também. Ele com um macacão invariavelmente preto, pegajoso, e ela com manchas coloridas, espalhada pelas roupas e pelos cabelos, como se todo dia a sua cabeça conduzisse um arco-íris para dentro de casa. Eu voltei a pensar nessa minha prima porque o marido dela, ele morreu. Ela nem pensa em se mudar de lá e o filho mais velho vai cuidar da oficina.
Quando ela me ligou para contar tudo isso, eu percebi o quanto ela estava tentando aparentar mais força e mais resignação do que o que realmente tinha. Quem já foi visitado por esse tipo de dor reconhece facilmente os seus pares. Em pouco tempo as coisas vão se ajeitar, eu disse. Eu sei que é uma coisa estúpida de se dizer, mas também foi a única coisa que me veio à cabeça. Talvez por ter sido também a única coisa que eu ouvi das mais diferentes bocas quando meu filho morreu. As coisas já estão se ajeitando, ela falou. Só que o quê? Não há nada que você vai me dizer que possa me surpreender. Só que agora eu sinto mais frio. Não é estranho isso? Eu moro na praia e sinto frio todos os dias. Ela disse, desde que o meu marido morreu, eu sou obrigada a dormir enrolada num cobertor. Eu já estou um pouco conformada com a morte dele. Ela falou, mas por alguma razão o frio não passa. Eu combinei de visitá-la, mas depois do que ela disse, eu acho melhor esperar o verão chegar. Eu sei que vai ser uma semana boa. Eu sei que vai ser uma semana boa. Eu sei que vai ser uma semana boa. Ela não vai me obrigar a falar nada do que eu não queira. Ela foi uma das únicas pessoas que nunca tentou parecer compreensiva e discreta no começo, para depois formular sempre alguma pergunta que começava sempre assim. Viu? Mas você não estava reparando nada no comportamento dele? Não, eu não estava. Mas você não reparou assim se as companhias que ele andava? Não, eu não reparei. Eu sei, mas nos últimos tempos ele não parecia assim mais triste, mais melancólico. Nos últimos tempos todos nós, sem exceção, parecemos mais tristes e melancólicos. Eu sei, mas não, você não sabe. Ninguém sabe. E não tente, por favor, fazer com que eu abandone essa certeza. Ninguém sabe. E agora eu ficaria muito contente se nós pudéssemos mudar de assunto. Uma manhã eu entrei no quarto dos meus pais. Era um dia de faxina, daqueles dias em que, por maior que seja a casa, você não consegue encontrar um só cômodo que não lhe dê a sensação de que uma gangue tinha acabado de passar por ali. Então eu vi a cama dos meus pais revirada, os travesseiros sem fronhas jogados no canto e o colchão sem lençóis. Eu me aproximei dele e pude ver como se eu estivesse num sítio arqueológico. Eu pude ver os contornos dos corpos do meu pai e da minha mãe impressos pacientemente naquele colchão ao longo de anos e anos de noites bem dormidas. Ou talvez nem tanto. Anos e anos de noites estáticas que produziram naquele colchão um ligeiro afundamento na altura dos ombros do meu pai e um contorno mais suave no que seriam as pernas da minha mãe. A minha mãe, que eu descobri naquele dia, dormia de pernas dobradas. Eis aí a deformação causada por anos e anos de amor em você. Imaginei o quanto de intimidade, de cumplicidade, de renúncia deveria haver entre duas pessoas, a ponto delas permitirem que o tempo esculpisse os seus corpos num colchão de molas cuja marca na etiqueta o mesmo tempo se encarregou de apagar. Sem qualquer cerimônia, a empregada destruiu meu pequeno sítio arqueológico, que logo seria encoberto por lençóis limpos e coloridos,
na espera do visitante do futuro e do seu terrível diagnóstico. Voltei para o meu quarto e desfiz a cama que a mesma empregada havia acabado de arrumar. Puxei os lençóis presos com elástico, joguei também o travesseiro no chão e procurei, demoradamente, pelas minhas digitais em um colchão liso e impessoal. Não. Eu ainda não havia deixado a minha marca nesse mundo. Tudo me pareceu tão cedo e ao mesmo tempo tão urgente, de certa forma tão assustadoramente vazio. Por que é que as pessoas insistem em nos dar agendas de presente? Eu sei que a intenção delas deve ser boa, mas as agendas são o presente mais angustiante que alguém pode ganhar. Sempre que nos dão uma agenda, as pessoas nos dão também um ano inteiro e vazio, que teremos a obrigação de preencher de qualquer que seja a forma. Eu digo isso porque eu ganhei várias agendas ao longo de uma vida sem tantos compromissos, mas nenhuma delas se comparou à última que eu recebi. Ela trazia o calendário dos 2 anos seguintes. Um próximo janeiro, um janeiro mais distante, um fevereiro separado do outro fevereiro por um amontoado de páginas em branco, que eu me perguntava: eu terei mesmo de encontrar alguma coisa que preencha tudo isso? Talvez seja exagero dizer que era um presente que eu não queria. Afinal de contas, eu poderia preencher todas aquelas páginas em branco com intermináveis rabiscos e anotações dispensáveis. Mas a agenda de 2 anos me acenava com alguma coisa para a qual eu não queria olhar. Um futuro que naquele momento não me dizia respeito. Então, gostou? Me perguntaram. Sim. Mais ou menos. Sim ou mais ou menos? Não sei, é como uma passagem aérea para um lugar que eu nunca tive vontade de conhecer. Como assim? É só uma agenda? Eu sei, mas é que não existe nada mais terrível do que isso neste momento, mas não se chateie. A capa é cor, não é? Não. Engraçado, a gente se engana com as coisas mesmo quando consegue pousar as mãos sobre elas, mas não fique triste, eu não gostaria mais dela ainda que fosse couro. O problema nesse caso não é a capa, você também não poderia adivinhar isso. Se perguntassem para mim, eu também não teria resposta. Por favor, não fique assim, você não tem culpa de nada. Eu também não sei do que eu estou falando, eu só acho que em alguns casos o silêncio ainda consegue ser pior. É uma agenda muito linda, assim, pena que haja tanto tempo dentro dela, não é mesmo? Eu guardei a agenda na segunda gaveta da minha escrivaninha, já sabendo que dentro de alguns dias eu a daria de presente ao meu irmão. Ao contrário de mim, ele gosta delas. E suas mãos elas vão engordando com o passar dos meses. Não com anotações, mas com panfletos, fotos, recortes. E toda uma quinquilharia da qual, segundo ele mesmo, um dia é capaz de se sentir saudade. É só você que acha que a agenda foi feita só para lembrar a gente de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Eu não. Eu olho para elas e fico feliz com tudo aquilo que eu já fiz. Ele me diz. Eu sei que eu disse isso 2 vezes, mas eu acho que o fato ainda merece um reforço. O meu irmão é 4 anos mais novo do que eu e eu nunca tive a chance de lhe perguntar se foi ali, naquela casa, que ele tinha aprendido a ser como era, tão diferente de mim. O médico não queria que eu lesse as bulas dos medicamentos. Não que ele me proibisse de ler. Ele apenas insistia que aquilo não ia me trazer benefício algum. É inútil ler tudo isso, ele me dizia. A senhora vai perder o seu tempo para depois perceber que não adiantou de nada. Mas eu tenho tanto tempo, doutor. Faça alguma coisa mais produtiva, então. Algo que lhe dê mais prazer do que ler as bulas. Deixe-as de lado. Mas eu não conseguia. As bulas, elas despertavam em mim o mesmo interesse que um belo romance, mas um romance escrito numa língua estranha. Eu suspeitava que algo de muito importante estava sendo dito ali, embora eu não compreendesse. Doutor, eu ligava para o médico 3, 4, 5 vezes por semana. Doutor, a bula diz que os estudos in vitro do remédio que o senhor me receitou
Não possui qualquer afinidade por receptores opiáceos, benzodiazepínicos, da fenzicildina ou do ácido N-metilaspártico. O senhor podia me explicar o que quer dizer tudo isso? Eu acho que eu me sentiria mais segura se eu soubesse. Mas para quê? Ele perguntava com pouca paciência. Para que a senhora quer entender tudo isso? É tão simples, doutor. É o que eu estou tentando lhe dizer desde a primeira vez que eu vim aqui. É porque eu quero entender. Só isso. Eu quero entender. E eu ficaria muito grata se o senhor pudesse me ajudar. Por maior que seja a nossa disposição em contrário, nós precisamos acreditar em alguma coisa. Eu não gosto do outono. O outono sempre foi para mim uma não estação. Um período de entre-safra. Um momento em que a natureza tenta nos dizer a nós, seres humanos, que ela também não sabe se administrar muito bem. Não é muito quente, nem muito frio, nem muito claro, nem muito escuro. Eu sinto como se a natureza dissesse a nós, seres humanos, tenham calma, eu estou tentando me ajustar. Mas isso leva algum tempo e enquanto isso os dias terão que ser um pouco mais curtos. O que está por vir, eu temo, seja ainda pior. E foi num dia curto desses de outono que eu decidi entrar na garagem e vasculhar no meio de tanta caixa de papelão que lá havia. A corda continuava lá. É impressão minha ou as cordas também envelhecem? Também ressecam como a nossa pele? Também se tornam menos suscetíveis e menos maleáveis ao toque? Eu não pretendia fazer nada com ela, eu já tinha dito isso a vocês. Eu já tinha dito isso ao meu marido também, ele não precisava chegar mais cedo, alguns dias da semana, com a desculpa que tinha pouco trabalho, quando na verdade ele queria saber se eu continuava viva. Eu não vou a lugar nenhum, eu disse ao meu marido quando ele me surpreendeu com a corda toda enrolada no meu corpo. Você está se machucando? Ele disse sem sair do lugar. Vamos, me dê a corda. Não, eu quero ficar mais um pouco aqui, apertada, segura. Eu não quero mais fugir de mim, só isso. Veja só o seu braço, você já está toda arranhada, vamos jogar essa corda fora juntos. Não, eu repliquei, eu quero que você a corte. Eu quero que você corte essa corda agora, com ela assim, toda enrolada em mim. Ela, a corda, é o cordão umbilical da minha morte. Eu quero que você a corte e me faça respirar novamente. Por maior que seja a nossa disposição em contrário, nós precisamos acreditar em alguma coisa. E eu quero acreditar no senhor, doutor. Só no senhor. O meu marido me trouxe aqui até esse consultório tão longe, porque ele começou a dizer que nós precisamos acreditar em alguma coisa. Me ajude a entender as bulas. Eu as leio, mas eu as leio com tanta atenção e eu sinto que não é de mim que elas estão falando. O que eu preciso fazer para acreditar nelas se elas falam de uma dor que eu não reconheço? Bom, o médico tornava a dizer sem nenhuma paciência. É o máximo que elas conseguem fazer pela senhora. É preciso um tempo de adaptação. Logo vocês duas vão estar falando a mesma língua. Eu e elas, doutor. Eu e as bulas. O senhor quer dizer? Isso, a senhora e as bulas. Se a senhora não desiste delas, eu acho que talvez um dia a senhora possa compreendê-las. Não foi ontem, não. Nem no mês passado. Nem mesmo no ano passado. Foi há quase 7 anos. O tempo é ótimo para apagar certas coisas e cruel bastante para aumentar a nitidez de outras. Depois que o meu filho mais novo se casou, eu olhei para o meu marido e disse: agora nós vamos precisar de assunto, senão esse apartamento que você sempre reclamou ser tão pequeno vai se tornar grande para nós dois. Sobre o que nós vamos conversar ao longo dos anos que virão. A vida vai se encarregar disso. Ele disse: sossegue.
Na noite que nós voltamos da festa do casamento do meu filho mais novo, eu retirei todos os retratos do mais velho das paredes e os embalei em uma folha de papel de seda. Apenas uma volta, mas algo me dizia que eu não voltaria a desembrulhá-los tão cedo. O meu filho mais novo, ele se casou com uma japonesa linda, tão elegante em seus movimentos, que às vezes eu suspeitava que ele tivesse me arrumado uma gata, como Nora. Essa moça vai fazê-lo feliz, meu filho. Não me pergunte por quê. Talvez por ela ser tão o quê, minha mãe? Não sei. Com o tempo é você quem vai descobrir isso, meu filho. Mas olha, eu te digo que as chances são grandes. E agora? Agora eu tenho um neto. Eu me tornei avó tão cedo. Todos os meus amigos disseram isso. A minha prima, aquela que mora na praia, não mencionou a palavra avó nem uma vez quando ligou para me cumprimentar. A vida sempre se renova, ela disse. Não há nada que termine para sempre. Quando eu fui visitá-lo no berçário, pela primeira vez, o meu neto, eu precisei pedir para que uma enfermeira me apontasse quem ele era. Traga-o para mais junto do vidro. Eu quero vê-lo mais de perto. Depois de ter notado uma expressão de felicidade no meu rosto, o meu marido apertou forte a minha mão e perguntou se estava tudo bem. Olhe bem para ele, seu neto, eu disse ao meu marido. Não é estranho ver que um filho seu já gerou um filho dele e que esse garotinho japonês possa vir a ter a cor dos meus olhos, um sorriso semelhante ao meu. Eu sinto como se a minha própria história começasse a se desdobrar, independente da minha vontade. É como se algo em mim tivesse escapado irreversivelmente. Eu sinalizei para que a enfermeira conduzisse de volta ao berço. Você vai começar a me chamar de avô, de agora em diante? O meu marido perguntou. Se você quiser eu chamo, mas só quando estivermos sozinhos, pelo menos agora no início. O meu marido colocou o braço em volta do meu ombro e me convidou para um café. Ele está pensando em alguma coisa, pensei. Nós estávamos andando pelo corredor da maternidade, deslizando os nossos pés por aquele piso tão liso, tão silenciosos como sempre foi a nossa nora, que havia acabado de se tornar mãe. Eu corrigi. A garçonete se afastou e ficamos os dois em silêncio. Ele com as mãos sobre as minhas, em cima da mesa, cujo tampo lembrava mármore. E eu pude comprovar mais uma vez o quanto as mãos dele sempre foram bonitas. Você gostaria de fazer uma viagem? Viagem agora? O nosso neto acabou de nascer. Não sei, eu gostaria de fazer uma viagem com você, mas o filho mais novo pode precisar da gente. Podemos perguntar ao mais novo se ele vai precisar de nós. Claro, podemos. A garçonete voltou com o nosso café. Um pedacinho de chocolate em forma de flor, acompanhando cada xícara. Se nós formos mesmo viajar, eu serei obrigada a tirar fotografias, serei? Ele sorriu mais com os olhos do que com a boca.
Há muito tempo que ele não sorria assim, de uma forma tão doce. Talvez um marido tão bom também. Vamos fazer um brinde. Mas com café, o café está mais do que na hora de sairmos um pouquinho da linha. Nós erguemos as nossas xícaras, que produziram um barulhinho abafado, quando se tocaram de leve no ar. Eu olhei para a garçonete, que nos observava sorrindo, e tomei um gole do café, que não estava assim tão bom, nem assim tão forte. Ao observar a garçonete me olhando, eu senti, pela primeira vez, depois de muitos anos, que talvez alguém olhasse para mim e dissesse: eis aí uma mulher feliz. Talvez ela estivesse um pouco certa mesmo. Talvez eu até resolvesse fazer aquela viagem. Talvez, mas muito remotamente, talvez, eu até fizesse algumas fotos, caso fôssemos mesmo viajar. Mas isso eu ainda não posso prometer para ninguém. Eu comprei um ovo de Páscoa tão fora de época. Não porque eu gosto deles. Eu comprei mais por pena de vê-los ali, tão deslocados naquela gôndola do supermercado, naquela época do ano que a Páscoa já estava ficando tão para trás. Comprei porque talvez eu estivesse querendo fazer companhia a eles, ali naquela gôndola, tão fora do seu contexto, do seu propósito. Eles me pareciam um bando colorido e indefeso, de passarinhos caídos de ninho. Daqui a pouco vai ser manhã de segunda-feira. Nos últimos dias eu comecei a sentir muitas saudades. Não sei exatamente por quê. Talvez nem fosse saudades do que eu andava sentindo, era mais como a falta de algo que eu não conhecia. Então eu comecei a olhar para as coisas. Para todas as coisas, com os olhos de um cientista à espera de alguma revelação que pudesse mudar algum rumo previamente traçado. E todos os contornos foram se confundindo e todas as texturas foram se tornando mais ásperas ao meu toque e tudo parecia querer se despedir de mim aos poucos. Ou talvez fosse o contrário. E já resta tão pouco a dizer. Eu gostaria que meu pai continuasse a sorrir, que meu irmão continuasse a ter respostas espirituosas e que agora, já nessa manhã de segunda-feira, eu tivesse algo de relevante a dizer para minha mãe ou sobre ela. Eu preciso voltar para o meu quarto. Há alguma coisa lá que eu preciso buscar, embora eu não saiba exatamente o que é. Não se trata de egoísmo ou maldade, eu sinceramente não sei o que foi que eu deixei no meu quarto e que eu preciso recuperar com tanta urgência. É apenas algo que não tem nome. Se eu conhecesse, se eu fosse íntimo da sua essência, eu garanto que eu compartilharia com vocês como o meu maior e meu último segredo. Eu me limitei até agora a falar das coisas sobre as quais eu tive um certo domínio. Talvez todas elas tenham sido irrelevantes, mas foram também insuportavelmente honestas. E como eu sempre tive medo de ser leviano, eu me calo a partir de agora. A única certeza é essa. Eu preciso ir. Nessa manhã de segunda-feira, eu sinto como se eu tivesse novamente 7 anos. Eu sou apenas um garoto indo acampar pela primeira vez.
assim que tudo se deu. Eu gostaria de ter uma outra história para contar para vocês, mas essa é a história possível, a história que eu tenho, a história que me cabe. E agora, eu também preciso ir. A minha prima, aquela que mora na praia, disse que veio passar um dia aqui comigo. E ela disse que queria que ela, eu e o meu netinho japonês fôssemos tomar um sorvete na pracinha do Gaúcho. Mas por que tudo isso? Eu perguntei. Porque agora eu já não sinto mais tanto frio. Ela falou: eu tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa. Obrigado a vocês